Onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Um grande homem de Deus disse isso. Onde a Bíblia não tem voz, não tenha ouvidos. Então, para mim é extremamente complexo. Eu prego o Evangelho todo e para mim o Evangelho todo não é apenas Gênesis a Apocalipse. O Evangelho todo é até a capa. O Evangelho de Jesus salva o ser humano em seu estado pecaminoso. Então eu não posso fazer acordos, eu não posso compactuar, eu não posso comungar com aqueles que relativizam a santa palavra fazendo recortes dela, o que é interessante. Então, se a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Onde a Bíblia não é absoluta, eu não tenho irmãos. É uma questão bíblica e teológica. Sou um pregador do Evangelho. Eu sou um pastor da Igreja de Jesus e eu não tenho autorização nem permissão de customizar nada. A igreja tem 21 séculos de história. Então o Anderson não pode dar uma de Vitor Azevedo afirmando que Deus deu uma revelação fresca. Não, Deus não dá revelação nenhuma. Deus não fala nada novo que esteja em desacordo com aquilo que foi dito em 21 séculos de história. É o que eu sempre ensino a vocês. Para cada pastor vivo que você ouvir, escute mais 4 mortos. Spurgeon, Jonathan Edwards, Calvino, John Wesley, Lutero e por aí vai. Se aquilo que você acha que Deus está falando com você não foi dito em 21 séculos de história, queridão, não ache que você é a Coca-Cola do deserto, que Deus vai falar algo novo ou extraordinário para você. Então, esse é o meu pressuposto. Amo Jesus, amo a igreja do Senhor Jesus. Obviamente que é melhor um amigo do que um inimigo. Mas eu não posso ser amigo quem é inimigo da cruz de Cristo, quem é inimigo da palavra de Deus. Eu não vou entregar a igreja do Senhor Jesus para você, porque eu saí disso aí. Tem 3 anos que eu saí desse cenário, onde um líder valida outro. Um líder dá ao outro o que o outro precisa e o outro corresponde, dando ao outro o que o outro quer. Um dá influência, o outro dá recurso, o outro entrega a igreja, o outro dá dinheiro e por aí vai. Eu não entrego a igreja do Senhor Jesus. Não tem como. Eu desisti disso há muito tempo. Eu enxerguei o céu. Então nada enche meus olhos. Poder não enche meus olhos, influência não enche meus olhos, dinheiro não enche meus olhos, você descendo de helicóptero num estádio não enche meus olhos, vocês entrando de Ferrari num evento não enche meus olhos. Eu só recomendo vocês a fazerem o seguinte: 3 pastores aprovados nessa nação: Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá. Se vocês acham que isso é normal, sentem com esses 3 homens. Se esses 3 homens validarem o que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo, eu me rendo. Do tipo, o que Billy Graham acharia disso? As pessoas cantando Vem Jesus e vocês descerem de helicóptero num estádio. Cara, isso é infantil, não é pregação do evangelho, isso é sensualidade, isso é erotismo material. O que Billy Graham, se ele tivesse vivo, ele fosse sentar com vocês, o que você acha que eles diriam pra vocês? Então, eu desisti disso. Se a gente tivesse uma amizade, a primeira coisa que eu diria pra você, cara, é infantil, é estúpido, não é evangelho. E aqui não é sobre dinheiro, sabe? Não é sobre a posse, não é sobre... Eu quero que os cristãos sejam bilionários, trilionários. O reino precisa propagar. Só atente para não acontecer o que aconteceu com um cara como Edir Macedo. E você pode ser um grande parceiro, um grande sócio de Deus nessa terra. Sua história pode ser de fato sensacional. Só não cometa o erro de fazer o recorte. Sempre foi meu posicionamento com um cara como o Vitor Azevedo, por exemplo, que é um cara sensacional, já preguei na igreja dele. Mas ele entrou na pira de entrar numa graça que não é bíblica. Em que sentido? Todo objeto possui um ângulo de 360 graus. Todo mundo que olhar para Deus ou para qualquer pessoa ou objeto, haverá sobre aquela pessoa ou aquele objeto um ângulo de 360 graus. Cada um de nós, ao olharmos para algo, veremos algo que o outro não está vendo. Deus, ele tem inúmeros atributos. Tem alguns de nós que vai olhar para Deus, vai ver a verdade, outro vai ver a graça, outro vai ver a prosperidade, outro vai ver a generosidade, outro vai ver a divindade, outro vai ver a humanidade, outro vai ver a teologia, outro vai ver o discipulado, outro vai ver a justiça. Ninguém está errado, mas todos podem se tornar errados quando julgar que aquele atributo é supremo sobre todos os outros, ou como se Deus tivesse um só. E qual o erro de uma abordagem como essa? Espírito de engano. A gente acha que é algo maligno em si, mas é justamente a distorção de um dom, a distorção de algo que é bom. O que você faz na essência é bom, o que você carrega na essência é bom, mas pode se tornar, como para o rei Midas, uma maldição. O rei Midas recebeu de Baco o dom de tornar ouro tudo aquilo que ele tocava. Ele voltou para casa e foi comer um pão, pediu ao servo um pão. Quando ele pegou o pão virou ouro, ele não conseguiu comer. Aí ele pediu uma taça de vinho. Quando ele desceu o vinho, o líquido do vinho
se tornou ouro na boca dele. E ele entrou em desespero, a filha entrou pela sala. Quando o rei Midas foi abraçar a filha, a própria filha se tornou em ouro. E a grande bênção, ou grande dom do rei Midas, que era transformar tudo em ouro, se tornou a maldição dele. Então, que o seu melhor, irmão, não se torne o seu pior. E eu quero encerrar com uma palavra de temor e tremor para mim, para todos nós, para todos os pastores dessa nação. Que o nosso dom não se torne a nossa exclusão da eternidade. Porque está lá em Mateus capítulo 7 que nós fluirmos em dons. Senhor, não foi no teu nome que fizemos? E o Senhor disse: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então existe a possibilidade de ser usado por Deus e não ser aprovado por Deus. Porque Deus deu o dom. Deixa eu falar um negócio aqui surreal, que não tem nada a ver como link, mas eu vou dar como exemplo. Hoje existe uma igreja grandiosa no Brasil, inclusiva, 2 pastoras casadas. E no passado, essa pastora era uma grande pregadora do evangelho no meio pentecostal das Assembleias de Deus. Alguns anos atrás, eu estava lavando louça aqui em casa e a Keila falou: olha, o fulano mandou uma mensagem aqui para você ouvir, da pastora lá que casou com outra mulher. E eu fui lavando louça aqui para Keila e botou o celular e começou a pregação lá. E eu ouvindo a pregação com o coração aberto, né? E ela falou de santidade, que não podia ir para boate, que não podia ouvir Lady Gaga, que tinha que se guardar pro casamento, falando isso para homossexuais e tal. Ok. Cara, no meio, 15 minutos de pregação, eu comecei a chorar da presença de Deus. Que eu fiquei doido, lavando louça, falando: meu Deus, o que está acontecendo? Então, homossexualidade não é pecado? Existe mais na homossexualidade do que nós conhecemos, do que nós sabemos? Cara, e na hora, Deus me ministrou dizendo assim: eu dei o dom e não precisa pagar ele agora. Só vou cobrar no fim. Romanos capítulo 11, verso 29. Os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Por que pastores erram e não se arrependem? Porque a unção não cessa, a igreja não esvazia. Um pastor reprovado de Goiânia está respondendo a crime sexual. A igreja dele triplicou, quadruplicou, porque a igreja dele em Goiânia está 3 vezes maior e ficou tão grande que ele abriu uma em Brasília. Por quê? O dom está lá, Deus não toma. Você pode trair sua esposa meio-dia e pregar à noite. Vai ter cura. As pessoas vão aceitar o evangelho. A igreja não vai esvaziar porque pastor está em pecado. A igreja não vai esvaziar porque pastor mente, porque pastor trai, porque pastor tem amante. Pelo contrário, talvez cresça. Talvez o maior juízo de Deus é o crescimento. Porque aquele que não quer se arrepender no 2º andar vai ter que ser derrubado por Deus do 20º. Deus quer o nosso arrependimento no 1º andar. Deus quer o nosso arrependimento no 2º, no 3º andar. Desce daí, filho. Isso aí está errado. Meu Deus, então Deus está com aquele pastor? Não, talvez Deus está tão irado com aquela pessoa que faz ela crescer. Eu estava lendo um devocional de Charles Spurgeon, dos Salmos, comentário dele de Salmos. E quando o salmista entra em crise sobre a prosperidade do ímpio, por que o ímpio prospera e o justo não? E o comentário de Charles Spurgeon desse salmo é: às vezes Deus odeia tanto um homem, às vezes Deus reprova tanto um homem que o enriquece. Ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Ter igreja cheia, ter telão de LED, fumaça, show, lobby, ser amigo de A, de B, de C, de pastor grande, de pastor famoso, ter muito dinheiro, não é evidência que Deus te aprova, não é evidência que Deus te ama. Se Deus pudesse falar algo sobre você hoje, o que você acha que ele falaria sobre você? Gente, a nossa maior riqueza não é viver bem, é morrer bem. E eu não estou sendo anti-prosperidade. Prospere e muito, tá? Eu estou liderando mais de 33 projetos sociais aqui por mês. Precisa de muito dinheiro. Amor é caro. Para cumprir o ID, irmão, é caro. Prospere muito. Enriqueça. Seja milionário, bilionário, trilionário. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, que você cresça, que a sua empresa, irmão, irmã que está me ouvindo, exploda. Mas entenda algo, não se iluda, não se engane. Nem todo crescimento é aprovação. Não lute para viver melhor. Lute para morrer em paz. Lute para morrer acompanhado. Karnal, um filósofo brasileiro que nós temos, disse: eu sou ateu, mas é muito charmoso ser crente, porque crente não morre sozinho. Que você tenha essa consciência. Então, irmãos, cuidado com a palavra customizada. A mesma graça que perdoa é a graça que santifica. Tá todo mundo falando de graça, tá todo mundo falando de amor. O amor de Deus que perdoa é o mesmo amor que transforma. A mesma unção de prosperidade para você ter é a mesma unção de prosperidade para você compartilhar. Olha como a igreja é socialmente infantil. Ela crê que Deus enriquece a ela, mas ela crê que o único problema do mundo é sexual, é ideologia de gênero.
esse Deus que te prospera não é o Deus que te usa para encurtar a pobreza de alguém, por aí eu já analiso que a sua prosperidade é falsa. Não é a prosperidade do reino de Deus. Então, cuidado com a palavra pela metade. A palavra é completa. Deus enriquece? Dependendo da situação, sim. Mas Deus te usa. Também não é sobre você, querido. Oração do Pai Nosso e não oração do Pai teu e nem do Pai meu. O Pai é nosso e quem tem Deus por Pai não escolhe irmão. Eu só posso ser irmão daquele que crê na Bíblia toda. Eu não posso ser irmão daquele que crê parcialmente na Bíblia. Eu não posso ser irmão de alguém que ama a terra e não ama o céu. Todo dia eu choro de amor pela eternidade, de saudade do amado. Eu sou um homem do céu, irmão. E tudo aquilo que eu estou fazendo na terra é para sinalizar o céu. Aí as pessoas, trazer o céu para a terra? Também. Mas levar a terra para o céu. Mostrar, irmão, que é mais do que isso. É mais do que ter aqui, é mais do que aparentar aqui, sabe? Mas olha que assustador. Eu acho que se encaixa bem no que essa palavra de Pedro, para eu poder encerrar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Cuidado com isso, porque Guilherme Shelby, um irmão nosso que é procurador da República, me ensinou um princípio no passado. Não converse com embriagados. Cuidado, irmão, para não estar embriagado pelo sucesso, pela prosperidade. É a partir desse pressuposto, sabe? Então cuidado com quem não te ama, mas ama o que tu faz e ama o que tu tem. Que foi o convite do Senhor para o jovem rico. Ei, vem ser amado sem aquilo que tu tem. Vem ser amado sem aquilo que tu faz. Vem ser amado por aquilo que tu é. Tu vai descobrir agora uma nova possibilidade. A amizade é desnuda, é despida. E se é isso, eis-me aqui. Se não é isso, não tem como. Então cuidado para as pessoas não te iludirem. Mas não enche os olhos dos verdadeiros homens de Deus. Sente com o Luciano Subirá, se ele achar normal, ok. Sente com o Hernán Dias Lopes ou com Augusto Nicodemos, Aloísio, René Terranova, aquele da Renascer lá, Hernandes não sei o quê. A galera da teologia, Tiago Brunet ou Cláudio Duarte, não sei até que ponto. Irmão, homem de Deus tem dinheiro, mas não ama o dinheiro, ama o céu. Se quer a minha amizade, eu vou estar com a Bíblia aberta, irmão. Cobrando o que o céu cobra, cobrando o que a simplicidade cobra, cobrando o que a eternidade cobra. Não vai me encher meus olhos, não vou sentar em qualquer mesa, não vai fazer lobby comigo, eu não vou ser o validador de nada, vou ser um homem de Deus, com a Bíblia aberta. Encerro aqui. O reino de Deus tem prosperidade? Tem, de maneira correta, da maneira que está sendo feita. É banal, é infantil, é carnal, portanto diabólica. E li palavras de Jesus, li palavras de Paulo e li palavras de Pedro, provando que isso aí é banal, isso é carnal, isso não é o evangelho. Essa não é a verdadeira riqueza que um cristão tem que buscar. Então essa ativação gerada no povo de Deus é só sensualidade e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu quero o céu, irmão, não quero a terra. Não quero ser general aqui. Eu quero ter autoridade diante de demônios. Não quero ser o cara poderoso. Quero ser o amigo de Jesus. Então é o que eu tenho a oferecer como minha amizade. Se para você não é heresia, eu continuo aqui amigo de Jesus e resistência, mas todos aqueles que usam parte do evangelho para erotizar, sensualizar o povo de Deus. Deus abençoe, tamo junto, povo de Deus, olhe para cima, olhe para o céu, Bíblia aberta, fé até na capa, fé até na editora que está na capa. A Bíblia é a palavra de Deus e o caminho, a luz que ilumina o caminho de volta ao lar. A verdade para mim é um valor, não há negociação, não há acordo com meio evangelho, ou o evangelho todo, ou nada.